Qual o melhor meio de transporte coletivo urbano de uma cidade? É uma pergunta. Provavelmente o pessoal está fazendo ao povo de Curitiba. Nesse final de ano, ainda mais que é ano eleitoral, os candidatos procuram firmar posições. Na realidade não existe panaceia. O sistema de transporte coletivo, ele depende de uma coleção de fatores, onde o principal deles é se nós podemos pagar esse ou aquele, qual é a forma de viabilizar, né? Lembrando as prioridades de uma cidade. Aqui em Curitiba parece que, por exemplo, a necessidade de mais creches, as escolas têm que ter intérprete Libras, têm que ser adaptadas, reformadas. A cidade não tem calçadas adequadas. É o principal meio de transporte. Uma pessoa é as suas próprias pernas. Então aí vai a calçada, a ciclovia, ciclofaixa. E lá no topo da pirâmide, mais caro, mais complexo, infinitamente mais complexo, nós temos as grandes malhas metroviárias, que são necessárias quando uma cidade atinge proporções muito elevadas e concentrações em ambientes onde não há outra opção. Falando do ponto de vista de energia, o mais barato, o mais simples, é com certeza andar. É por isso que a nuclearização da cidade é importante. O ideal é que cada bairro, a cada 3, 4 quilômetros, nós tenhamos um polo com tudo que uma pessoa necessita para viver. É lógico que certas ocasiões penitenciária não vai ficar dentro da cidade, assim como os quartéis têm lugares especiais e grandes hospitais. É um exemplo. Agora, falei da importância do custo e da topografia da cidade, do comportamento humano. O comportamento humano é complexo. A viabilização de um sistema depende da educação do povo. O vandalismo é um pesadelo. O desrespeito às faixas do transporte coletivo, até das ciclovias, tornam aquela condição de deslocamento muito menos eficaz do que poderia ser. E as canaletas aqui em Curitiba, elas não são apenas para os ônibus, elas são espaço de ambulâncias, de carros de polícia, corpo de bombeiros, né? Isso já deve ter significado a sobrevivência de inúmeras pessoas que talvez nunca tenham pensado na importância da canaleta ou das canaletas. Agora, a cidade gradativamente vai exigir viadutos, túneis, coisas que podem inclusive desfigurar a cidade. E aí vem a importância de sistemas mais estéticos e às vezes até escondidos, como é o caso do metrô. O lobby industrial é colossal. A indústria depende de clientes. Então é normal a gente encontrar situações em que as pessoas dizem, não, tem que ser assim, tem que ser assado.
né? For escarafunchar, vai ver muitas vezes um saudosismo muito grande ou uma ingenuidade colossal. No caso das cidades, a decisão sobre um modal não pode ser coisa de arquiteto, urbanista ou de uma pesquisa numa condição única. Tem que ser feita uma análise completa do ponto de vista de engenharia, sociologia, segurança, né? Poluição, sustentabilidade, energia. Se o investimento, se a intenção é mudar ou acrescentar um novo sistema de transporte coletivo urbano, é absolutamente essencial uma análise criteriosa, cuidadosa dos efeitos, dos impactos e dos custos desse novo sistema. Nós não devemos esquecer que o ônibus é um veículo fantástico. Ele pode evoluir muito. O que é complicado é quando a gente passa de um ônibus articulado para biarticulado, é o piso, né? A força de arrancamento nas freadas e aceleradas que esses ônibus dão. Então, o peso do veículo pode exigir, inclusive, a substituição do asfalto por concreto armado, né? O piso tem que ter uma qualidade infinitamente maior. Mas o que não pode é isso ser simplesmente objeto de campanha política. Nós estamos em ano eleitoral e a esperança que eu pessoalmente tenho é de honestidade intelectual dos candidatos. Cautela. Quer dizer, o que os nossos futuros vereadores e prefeitos, né, isso não é um problema só de Curitiba, vão investir o dinheiro do contribuinte, exigir do passageiro, né, sem esquecer a acessibilidade às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, né, que precisam mais e mais de boas calçadas e de acesso direto ao ônibus, sem depender dos infamantes elevadores, podendo entrar ao nível, a velocidade média, baixa. Quer dizer, o ônibus não pode disputar com automóveis em velocidade. Nós temos que ganhar eficiência ou acrescentar sistemas que complementem o ônibus. O ônibus tem limites, ainda mais quando a cidade já é centenária e tem compromissos de espaço muito grandes. Então, até querendo responder a um amigo que me perguntou por internet hoje, o Souto, quer dizer, Souto, não existe panaceia, não existe uma solução. Existe e que precisa existir competência, dinheiro, né? Consciência plena de prioridades e nada de assodamento. Fazer algo por fazer. Ninguém é dono da verdade. E a decisão de fazer bonde ou metrô, sei lá o que, tem que ser amplamente analisada tanto pelo povo, pelo contribuinte, quanto por especialistas realmente bem preparados e honestos. É difícil reunir isso tudo, né? Mas vamos tentar, né?